E o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu a cooperação internacional para combater o crime organizado e pediu respeito à soberania das nações. A declaração ocorreu na 5ª cúpula dos chefes de polícia das Nações Unidas, na sede da ONU em Nova York. Abre aspas. O crime não respeita fronteiras e nenhum país pode combater o crime transnacional sozinho. O Brasil fez da integração internacional uma prioridade e considera que o crime organizado deve ser enfrentado por meio de uma abordagem equilibrada e abrangente, baseada em inteligência, estratégia e cooperação, com respeito ao Estado de Direito, à soberania das nações. Assim como Lula, Andrei Rodrigues é crítico à classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Ele afirmou que a decisão dos Estados Unidos foi um equívoco técnico. Na semana passada, a gente lembra que o governo americano divulgou as primeiras sanções contra brasileiros e também contra empresas, justamente com base, Ludmila, nessa nova classificação, né, que trouxe as facções criminosas como PCC e Comando Vermelho agora como organizações terroristas estrangeiras. Então, o Andrei Rodrigues, ele é a última pessoa em quem o Brasil deveria levar em consideração as palavras dele. O Andrei Rodrigues é o mesmo cara que, há pouco tempo, foi a público, todo pimpão, orgulhoso, se gabando de ter feito uma operação para capturar o Ramagem. O Ramagem foi capturado pelo ICE nos Estados Unidos. Ele marcou ali uma coletiva, todo se gabando de que houve uma cooperação internacional entre a Polícia Federal e os agentes americanos, e esse discurso dele não durou horas, não durou nem 24 horas. Em questão de horas, esse discurso caiu. Simplesmente a gente descobriu que houve uma operação clandestina nos Estados Unidos. O policial responsável, o Marcelo Ivo de Carvalho, foi expulso dos Estados Unidos. Aliás, achei até que saiu barato, porque eu vejo claros sinais de crime ali, mas acabou saindo barato, ele apenas foi expulso e simplesmente não se falou mais disso, nada para ver por aqui circulando. E ficou quieto. O mesmo Andrei Rodrigues, que está lá, né, em Londres, tomando o uísque Macallan com o Daniel Vorcaro. Então, nada que saia da boca desse sujeito, para mim, tem a mínima credibilidade. Eu parto do pressuposto de que o que ele fala é errado. Ele que tem que me provar o contrário, de que o que ele fala está certo. E ele veio com uma conversa de que, até parece no primeiro momento, é uma alegação lógica, de que não faz sentido os Estados Unidos classificarem CV e PCC como organizações criminosas, porque organizações criminosas são uma coisa, organizações terroristas são uma outra coisa, as duas coisas não se confundem. Ele tem razão nessa alegação, só que, no final das contas, a gente vai ver que tem sim elementos de que essas facções apresentam características de organizações terroristas. Porque organização criminosa, no primeiro momento, você não enxerga ali questões ideológicas, questões raciais, religiosas, de xenofobia, esse tipo de característica, a característica das organizações terroristas, não das organizações criminosas. Então, de fato, existe uma distinção entre as duas coisas. Mas se a gente for lá, se a gente pegar o Olavo de Carvalho, for seguir, ler lá o Bandidos e Letrados, que é um dos artigos mais festejados do professor Olavo, ele conta lá como se iniciou o Comando Vermelho. Então, começou lá no presídio de Ilha Grande, né? Era uma promiscuidade entre os políticos, entre os presos políticos e os presos comuns. Então, ali eles liam manual de guerrilha do Marighella. Então, dali começou aquela inserção ideológica na criminalidade comum, e dali todo mundo sabe o que aconteceu depois. O Comando Vermelho surgiu. O PCC não tem essa história do presídio de Ilha Grande, porém tem no seu estatuto várias menções a questões, né, ideológicas, enfim, políticas. Então a gente não pode simplesmente dizer que são entidades, organizações criminosas simples. Existem elementos seguros para classificá-los sim como organizações terroristas. Mas essa também é uma classificação que vale para o Brasil, mas não necessariamente vale para os Estados Unidos.
Os Estados Unidos têm a classificação FTO, que é o Foreign Terrorist Organization, e ali eles decidem quem eles vão considerar organização terrorista ou não, e eles não levam em conta esses elementos ideológicos que a gente está levando no Brasil. Então são classificações diferentes. Aqui nos Estados Unidos eles têm um leque maior para considerar como terrorista mais do que no Brasil. Então, assim, o que o Andrei fala, para mim, não se escreve. Eu parto do pressuposto de que ele sempre estará errado. Ele que prove o contrário, até agora não provou. Augusto, é curioso que ele defende a cooperação internacional, mas criticou a ação do governo americano que impôs aquelas sanções a brasileiros e a empresas. Disse que o governo americano atrapalhou a operação da Polícia Federal. Para de conversa fiada. Esse cara aí devia ser nomeado representante do Brasil permanente aí, para degustação de uísque para novos ricos, como ele fez, né, num desses passeios internacionais. Esse cara aí ele obedece ao Lula, ele não está interessado em combater crime nenhum, pois ele convive o tempo todo com criminosos e não dá voz de prisão nunca. Toda reunião a que ele comparece, se ele der a ordem de prisão, os caras já vão levantando a mão sem perguntar por quê, porque eles sabem que motivo existe. Então tá. Ele quer uma abordagem equilibrada e abrangente, baseada em inteligência, nenhuma novidade. Estratégia de cooperação com respeito ao Estado de Direito, claro, e à soberania das nações. Pois bem, os americanos ajudaram a Colômbia a livrar-se dos cartéis de Cali e Medellín. Eles sabem o que fazer no combate a organizações que são terroristas, sim, eu me valho do verbo para encerrar essa questão. O objetivo do terrorista é aterrorizar. Eles aterrorizam todos os moradores das áreas que dominam. Ponto. Ponto. Terror aterroriza. É assim que se usa. Essa palavra basta para resolver esse problema. Agora, vem com essa conversinha fiada, pede logo ajuda a quem sabe, que é o caso dos Estados Unidos, e recolha-se a incompetência histórica desse dirigente aí, diretor de Polícia Federal.